Aqui estamos nós voltando ao nosso Entendendo os Pontos Divergentes e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus comigo nesse comentário através do livro de Judas e ajudar você a afirmar a sua fé, a sua convicção, e quero que você também esteja participando com a gente, enviando os seus comentários, enviando para aí as suas dicas, as suas sugestões, enviando as suas perguntas, e nós vamos estar trabalhando cada uma delas para a glória do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você a orar junto comigo em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, nesta hora eu me coloco à tua disposição para ser útil no teu serviço e cumprir com amor a tua vontade. Nesta hora, Senhor, eu venho também interceder por cada pessoa que me assiste, pedindo a graça do Senhor Jesus sobre ela, Pai. Nos dê a tua boa palavra nesta meditação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos examinar o versículo de número 19. O versículo de número 19 é, sem dúvida alguma, um dos versículos muito, mas muito transgredido nos nossos dias, mas aqueles que amam a Deus vão continuar observando segundo a palavra do Senhor. Versículo 19 diz: são estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Como você já percebeu nos nossos vídeos anteriores, se é que você tem assistido, se não, eu recomendo você assistir os vídeos anteriores, porque nós estamos nesse estudo versículo por versículo da Epístola de Judas. E olha só o que esse texto aqui vai nos alertar. Ele diz: são estes os que promovem divisões sensuais e não têm o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. A palavra de Deus vai nos alertar de um grupo de pessoas que vivem promovendo divisões, que vivem rachando igrejas, que vivem rachando a nossa fé, que vivem escarnecendo do bom nome que entre nós vem sendo invocado. São pessoas que a cada dia que passam semeiam uma confusão, uma contenda, uma transgressão, uma perversão ainda maior. E no texto que nós temos aqui à nossa disposição, o versículo 19 diz: são estes os que promovem divisões, são estes homens que dividem os nossos ajuntamentos. E hoje nós estamos vivendo esse tempo. E à medida que essas coisas vão acontecendo, as pessoas ficam se perguntando: mas são evangélicos? Por que fazem assim? Por que procedem assim? Primeiro, gente, não é evangélico aquele que usa nas práticas do seu culto os elementos da macumbaria. Não são evangélicos aqueles que usam nos seus cultos as superstições do catolicismo. Não são evangélicos aqueles que vivem de usar as coisas corrompidas desta terra, as coisas corrompidas desse mundo, no sentido de atrair as pessoas usando músicas cujos conteúdos são de fato verdadeiras aberrações aos olhos de Deus. Porque são pessoas que estão saindo do Egito e deixando a unhazinha lá, que Moisés disse assim a Faraó: olha, Faraó, nós vamos sair, nós vamos levar tudo e não vamos deixar uma unha aqui. Porque se você pegar alguém com alicate pela unha, você vai perceber que essa pessoa, por causa de uma ponta da unha, ela vem para onde você está. Porque ela não quer sofrer as dores, porque elas não querem sofrer as consequências. E o Senhor diz na sua santa palavra que nós devemos sofrer as aflições do tempo presente como um bom soldado de Cristo Jesus. E quero perguntar a você: você é esse bom soldado de Cristo Jesus? Se você é esse bom soldado de Cristo Jesus, você vai procurar andar de acordo com aquilo que o nosso Senhor, que o nosso Salvador Jesus Cristo veio a nos oferecer. Deixe-me chamar a sua atenção. Quando diz que estes homens, eles promovem divisões, eles são promotores de rachas, eles são promotores de contenda, eles são promotores de fracionamentos, eles são os maiores agentes de se fazer dividir,
é porque eles não conseguem estar debaixo de uma liderança espiritual. Eles nunca conseguiram ter uma liderança espiritual sobre ele. Por quê? Porque é o caso que Jesus havia relatado. Eu vou enviar apóstolos, eu vou enviar profetas, eu vou enviar meus servos, e a um vocês vão matar e a outros vocês vão perseguirem. E quando diz perseguir, não fala de alguém que sofre por causa dos seus próprios erros, por causa dos seus pecados, porque os próprios pecados dos homens o levam à destruição e à miséria. Mas fala aqui de homens que não conseguem viver junto, unido a Cristo. E o Senhor Jesus já havia dito nos evangelhos que aquele que com ele não ajunta, espalha. Aquele que não consegue andar de acordo com os ensinos de Jesus, vão sair por aí criando os seus próprios grupinhos religiosos, vão sair por aí formando os seus próprios grupos de interesse. É muito fácil a gente ter discernimento no tempo presente sobre essas coisas. É você simplesmente ouvir 2 ou 3 mensagens de uma pessoa, você logo já vai saber qual é a intenção dela, qual é o propósito dela. E se o indivíduo está pregando um evangelho que não traz comprometimento com Cristo, submissão a Cristo, se o indivíduo está pregando um evangelho que não te traz um desafio de ler diariamente a palavra de Deus e estar orando, se o indivíduo te traz um evangelho que não fala de arrependimento, que não fala de conversão, que não fala de uma nova natureza que precisa ser criada e uma velha que precisa ser sepultada, então esse evangelho, ele não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo, ele diz que nós precisamos abandonar essas maldades e se converter ao Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, se você encontra na mensagem de um indivíduo qualquer coisa menos estes elementos básicos, que é nos levar ao temor do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Então qualquer religião que não tem na crista da sua pregação o aceitar a Jesus como Senhor, como dono incondicional da nossa vida, e isso é um dom que a gente vai fazer dele dono da nossa vida, porque entendemos que ele é Senhor e que ele de fato é aquele que merece a nossa vida, que merece o controle dos nossos caminhos. Se essa religião vem sem pregar em Jesus, o único Senhor e o único Salvador, Salvador de quê? Da condenação eterna. Ele é aquele que nos resgata do charco de lama da imoralidade sexual, do charco de lama do homossexualismo, do charco de lama das práticas de prostituição existente hoje nos nossos dias. Se a mensagem dele não desafia as pessoas a andarem em novidade de vida, esse é outro evangelho e não é o evangelho que nós aprendemos de Cristo Jesus. E desse tipo de evangelho, nós temos que nos afastar dele, porque está escrito na palavra de Deus: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho outro que vai além do que temos aprendido, seja anátema, seja maldito. E eu não posso pregar um outro evangelho, uma vez que o Senhor Jesus Cristo firmou esta aliança no seu próprio sangue comigo e com todo aquele que um dia o aceitou. Ele veio para os que eram os seus e os seus não receberam. E aí, a partir daquele momento, todos aqueles que receberam a ele como Senhor e Salvador, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí você vai ver o pessoal dizendo assim: ah, mas a minha igreja está juntando gente demais, na minha igreja tem multidão, na igreja deles tem só uns gatinhos pingados. Jesus diz que na porta larga vai mesmo é de multidão, a porta estreita são poucos que entram por ela. E mais ainda, aí eles começam a se arrogar dessas coisas, e você só precisa entender uma coisa que a Bíblia nos apresenta,
E você me diria, pastor, quais são essas coisas que a gente precisa entender? Onde você prega o evangelho, as pessoas não querem, mas onde você oferece cura para um país doente como o Brasil, onde você oferece a oportunidade do cara se tratar sem precisar ir ao médico, porque na nossa nação, quando o cara pensa em um médico, ele pensa numa fila gigantesca que dá quilômetros. Às vezes as pessoas esperando, indo na madrugada fria, gelada, ao relento, esperar para se marcar uma consulta. Então você vem com a proposta das pessoas serem curadas no ato, então as pessoas vão superlotar esses ambientes aí. E mais ainda, num país onde há uma desigualdade tão grande social, as pessoas que querem enriquecer a qualquer custo, vê de repente uma suposta porta de facilidade, é claro que elas vão correr para esse ambiente. Agora, compromisso, relacionamento, vida no altar, preocupação em servir, em serviço a Cristo, em se doar e se entregar no relacionamento com Ele, aí já é uma outra situação. Você observa que nos dias do ministério de Jesus, ele multiplicou os pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você, quando vê, por exemplo, na manhã da ressurreição, quando ele vai ao cenáculo e o povo estão lá trancado por medo do judeu, quando Jesus aparece, diz que quase 120 almas haviam se agregado ali. Olha o número de pessoas que haviam se chegado ao Evangelho, o número de pessoas que haviam aceito Cristo. Não vai sair confundido por aí pensando que todo aquele povo que era curado era um servo de Deus. Por exemplo, quando você olha no Antigo Testamento, o caso de Naamã. Naamã voltou para o seu país de origem, Naamã voltou a viver a sua vida de antes. Era um homem que tinha as suas práticas religiosas conturbadas. Não era um piedoso, não era um homem temente a Deus. Quando ele recebe a orientação de Deus, ele trata aquilo com desprezo. Ele disse, tem tantos rios bons lá na minha terra, eu vou banhar nesse rio podre de Israel. Então, você observa a forma como ele tratava as coisas, não é porque ele havia sido transformado, mudado, e nada desse tipo não. O ato de receber uma cura não é sinônimo de que você foi transformado. Eu tenho orado por muitas pessoas e que têm sido curadas, pessoas não crentes na sua maioria. E sabe uma coisa que eu observo? Tem muitas delas aqui na nossa cidade mesmo que foram curadas de câncer, tem delas que foram curadas de outras enfermidades sérias, e essas pessoas não estão conosco, essas pessoas não estão andando de acordo com o Evangelho, elas não quiseram aceitar Jesus, elas queriam a cura, elas queriam o pão, e Jesus alertou para as pessoas, gente, não trabalhem pelo pão que perece, trabalhem para a comida que subsiste por toda a eternidade. E diz que estes homens promovem divisões sensuais e não têm o Espírito Santo. Meus amigos, olha só, promovem divisões sensuais, divisões pautadas nas suas cobiças, pautadas nos seus desejos corrompidos. Promove divisão para criar o seu próprio império, para criar o seu próprio reino, para criar a sua própria arrogância, desenvolver a sua própria imoralidade cultural. Por exemplo, um desses caras aí que estão nessas disputas, o suposto apóstolo aí, onde você passa, você vê a cara dele numa foto estampada numa igreja. Aquele é o dono da igreja, aquele é o senhor daquela igreja. E você observa a maldade para que as pessoas se sintam cativadas aí, a igreja do homem, a igreja do fulano, não a igreja do Senhor Jesus. Porque, na verdade, a ideia é promover uma série de indivíduos ignorantes, desprovidos de uma preparação espiritual. E a Bíblia Sagrada diz que essas pessoas não têm o Espírito. A atração para as suas igrejas não é o próprio Senhor Jesus. A atração para as suas igrejas são as ofertas dos seus supermercados da fé. São as ofertas dos seus shoppings, trecos, variedades. São as ofertas promovidas
na vã concupiscência e no desejo idólatra, que Jesus disse que a gente tinha que fugir deles. Fugir da idolatria é a recomendação. Qual é a idolatria? A idolatria é que se eu pego um objeto e faço dele meu amuleto da sorte, eu vou conseguir vencer isso e aquilo outro. E eles estão trabalhando exatamente essa área aí da psicologia, que é a ideia de você firmar a sua crença em qualquer dos elementos. E alguém disse, isso funciona, pastor. Você não precisa crer em Deus, você precisa crer em qualquer coisa e botar sua esperança naquilo ali que vai dar certo e acaba dando. E aí alguém disse assim, pastor, e por que isso acontece? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer lá em Oséias 4:12 que o povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um demônio de prostituição, olha só, da sensualidade aqui espiritual, um demônio de luxúria os enganou e prostituindo, eles se apartaram da sujeição e da submissão ao seu Deus. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim, para a gente não enveredar por este caminho de trevas, por estes caminhos de destruição da alma. E eu quero convidar você a enviar as suas perguntas, a enviar aí para nós os seus comentários, para que a gente esteja aqui respondendo cada um deles para a glória do Senhor nosso Deus. Eu aguardo você então no nosso próximo Entendendo os Pontos Divergentes. Deus em Cristo abençoe você e toda a sua casa em nome de Jesus.